Simone Tebet aceita convite de Lula para ser ministra do Planejamento. Presidente Jair Bolsonaro define redução de gases de efeito estufa de combustíveis. E você vai ver também. Ministério da Economia deve prorrogar por mais 30 dias a isenção de impostos sobre os combustíveis. Polícia Rodoviária Federal afirma que Natal deste ano teve queda de 65% no número de acidentes graves. Mais de 100 municípios em Minas Gerais estão em situação de emergência com as chuvas que assolam o estado. Tempestade de inverno mais rigorosa em décadas nos Estados Unidos congela um dos pontos turísticos mais visitados, que se transforma em pista de patinação. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. A senadora Simone Tebet aceitou o convite do presidente diplomado Lula para ser ministra do Planejamento. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo deputado Alexandre Padilha, futuro titular da Secretaria das Relações Institucionais na Presidência da República. Ele negou, porém, que Lula tenha discutido com Tebet mudar a estrutura atual do ministério. De acordo com o futuro ministro Padilha, o presidente Lula fez o convite à senadora Simone Tebet pelo papel que ela teve no segundo turno e também por sua atuação como prefeita, senadora e capacidade como gestora. Segundo Padilha, não haverá mudança, por enquanto, na estrutura já debatida do governo com Lula e demais ministros. O programa de parcerias e investimentos que a senadora teria sinalizado interesse em levar para o planejamento como forma de fortalecer a pasta, continua na Casa Civil. E o presidente Jair Bolsonaro aprovou a resolução do Conselho Nacional de Política Energética que define metas de redução de emissões de gases do efeito estufa para a comercialização de combustíveis nos próximos 10 anos. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A resolução fixa o valor da meta global para o período entre 2023 e 2032, além dos intervalos de tolerância. Em 2023, as distribuidoras terão de adquirir 37,47 milhões de créditos de descarbonização. Para o período de 2024 e 2031, não houve alteração nas metas que já haviam sido estabelecidas em outubro de 2021. Mas os valores para o ano de 2032 foram definidos agora em 99,22 milhões de CBIOs, que são créditos de descarbonização que fazem parte do programa RenovaBio, que determina que os distribuidores de combustíveis líquidos têm uma meta de redução da emissão de gases causadores do efeito estufa. O crédito é emitido por produtores e importadores de biocombustíveis, certificados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. O volume a ser adquirido pelas distribuidoras é baseado nas notas fiscais de compra e venda dos combustíveis. A meta anual de descarbonização dessas empresas que vendem combustíveis fósseis é calculada pela ANP. Adquirir CBIOs é a única forma de atingir as metas. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, um CBIO equivale a 1 tonelada de emissões evitadas, o que representa 7 árvores em termos de captura de carbono. O Ministério da Economia deve prorrogar por mais 30 dias a isenção de impostos sobre os combustíveis. A medida impede que a gasolina, o diesel e o gás de cozinha sofram aumento no preço a partir da posse de Lula. O novo governo ainda não tomou uma decisão final sobre a isenção que terminaria no final deste ano por um prazo maior que um mês. A proposta foi apresentada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, ao futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que a princípio se colocou contra a prorrogação da isenção por 90 dias.
Se reeleito, o presidente Jair Bolsonaro tinha a intenção de manter a isenção durante todo o próximo ano. A isenção de PIS, CONFINS sobre combustíveis, custa aos cofres da União anualmente 52 bilhões de reais. Só para diesel e gás de cozinha, o valor é de 17 bilhões de reais. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta terça-feira, com o mercado de olho nas nomeações dos ministros que vão compor a equipe do presidente eleito Lula. E os agentes financeiros também repercutem as recentes flexibilizações em medidas de controle da Covid-19 na China. A moeda norte-americana subiu 1,47% e encerrou o dia cotada a R$ 5,28 na venda. Às vésperas da posse de Lula, o BTG Pactual fez uma nova projeção. O dólar pode bater o patamar de R$ 6,00 e a Selic fechará 2023 em 12,75%. O cenário reflete a falta de previsibilidade e as falas do presidente eleito e de sua equipe, além das escolhas para a equipe econômica. Esses dados também incluem o risco de piora na inflação já no primeiro semestre do ano que vem. O estudo ainda aponta que o crescimento do PIB deve ser muito fraco, de menos 0,7%. No aniversário dos 20 anos do programa Tesouro Direto, o governo criou um novo título público voltado especialmente para funcionar com uma renda adicional à aposentadoria. O título, que recebeu o nome de Tesouro Renda Mais, poderá ser comprado por pessoas físicas a partir do dia 30 de janeiro. O pagamento poderá ser feito por Pix. O título entrará na cesta de papéis do programa Tesouro Direto de Venda pela internet para atender investidores que querem complementar a aposentadoria. Atualmente, o valor máximo de aposentadoria que o INSS paga aos beneficiários é de pouco mais de R$ 7.000. Com o Tesouro Renda Mais, o aplicador escolhe uma data de aposentadoria e garante renda complementar por 20 anos, com 240 parcelas após o vencimento do papel. Essas parcelas funcionam como aposentadoria complementar ou salário extra, quando as pessoas estiverem mais velhas. Ele é um título da série NTNB, que são papéis que garantem ao investidor a inflação oficial. Hoje, os juros estão acima de 6% ao ano. O Supremo Tribunal Federal aprovou hoje uma mudança nas regras internas para pedidos de vista e decisões individuais da Corte. O prazo fixado é de 90 dias, ante os 30 dias atuais, e após esse período, os processos voltam a ser liberados automaticamente para a continuidade do julgamento. Os ministros decidiram ainda que as decisões individuais urgentes devem ser submetidas imediatamente para julgamento dos demais colegas, para evitar greve-dano ou garantir a eficácia de decisão anterior. A Corte deverá ainda adequar processos antigos às novas regras no prazo estipulado pelo STF de 90 dias. O chamado pedido de vista dos processos é quando o ministro solicita mais tempo para analisar um caso e suspende um julgamento. Mais de 100 municípios em Minas Gerais estão em situação de emergência com as chuvas que assolam o estado. 13 pessoas já morreram em decorrência dos temporais desde setembro. Nas últimas 24 horas, o Corpo de Bombeiros recebeu 98 chamados para vistorias, monitoramento e orientação para a população residente em áreas de risco em todo o estado. As tempestades previstas ainda para todo o decorrer da semana também comprometem a situação das estradas em Minas, que já tem 73 pontos com interdições parciais e 8 bloqueios. 1.507 pessoas estão desabrigadas. Em Antônio Dias, a 170 quilômetros de Belo Horizonte, os bombeiros ainda fazem buscas por um menino de 12 anos desaparecido desde a noite de Natal. Durante o Natal, a movimentação nas estradas foi intensa em todo o Brasil. As rodovias do país registraram 85 acidentes graves. O número é 65% menor em comparação a 2021. A quantidade de mortes também diminuiu. Os dados foram divulgados pela Polícia Rodoviária Federal.
acordo com o balanço da Operação Natal 2022, divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, também houve queda de 82% no total de feridos e de 38% na quantidade de mortos. A operação ocorreu entre os dias 22 e 25 de dezembro e é realizada anualmente nas rodovias federais de todo o país para reduzir a violência no trânsito nessa época do ano. Segundo a PRF, os bons resultados se devem ao aumento de 18% no efetivo mobilizado para a operação e também ao maior número de ações realizadas durante o período. Cerca de 61 mil veículos foram abordados e 85 mil pessoas foram fiscalizadas. As infrações mais comuns foram a ultrapassagem em faixa contínua e a ausência do uso de cinto de segurança. Foram realizados 45.764 testes de bafômetro, superando em 51% o registrado em 2021. 1.541 motoristas foram multados por dirigir sob influência de álcool e outros 95 foram presos por embriaguez ao volante. E veja a seguir, morre homem que teve 90% do corpo queimado em um incêndio que atingiu um hotel em Santa Catarina. E ainda, tempestade de inverno mais rigorosa em décadas nos Estados Unidos congela um dos pontos turísticos mais visitados, que se transforma em pista de patinação. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, são 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta terça-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Muita gente se prepara para o próximo fim de semana e a viagem precisa ser confortável. Mas se acontecer os atrasos? O Procon RJ tem esclarecido dúvidas a consumidores sobre os direitos relacionados a possíveis atrasos ou cancelamentos de passagens durante as festas de fim de ano, períodos em que há um aumento no fluxo de passageiros nos aeroportos e rodoviárias. É direito do consumidor ser informado de maneira clara e precisa sobre os horários de embarques e os eventuais atrasos e cancelamentos. No caso das passagens rodoviárias, o fornecedor deverá adotar diferentes soluções de acordo com o tempo de atraso. Em caso de demora superior a 1 hora, a empresa deverá, se possível, providenciar o embarque em outra empresa sem custo ou restituir o valor da passagem. Já se o atraso for superior a 3 horas, ele deverá fornecer alimentação. E caso a viagem não possa acontecer no mesmo dia, também deverá providenciar a acomodação. Independentemente da ocorrência de atrasos, o consumidor também poderá solicitar o cancelamento do bilhete em até 3 horas antes do embarque. A situação em que a empresa poderá descontar até 5% do valor da passagem. Em caso de dúvidas, o consumidor pode acionar algum dos 3 canais de comunicação do Procon RJ. O aplicativo, o site do órgão procononline.rj.gov.br e o WhatsApp 21 98104 5445. E uma estudante de odontologia foi detida nesta segunda-feira por exercício ilegal da profissão. Maiara Gomes está no 7º período do curso, mas já realizava procedimentos estéticos em clientes. O atendimento era feito em residências e em salão de beleza sem alvará. Mesmo sem habilitação profissional, a universitária fazia diversos posts de trabalhos realizados nas redes sociais. Maiara foi encaminhada para a Delegacia do Consumidor sob a acusação de exercício ilegal da profissão, mas responderá em liberdade. Maria Alice e Juliana, eu fico por aqui. Até amanhã com mais notícias do Rio. Anderson, muito obrigado pelas informações. Uma ótima noite para você. Obrigada, Anderson, e até amanhã.
E olha só, o Ministério da Saúde ampliou o público elegível para a vacina Pfizer Baby contra a Covid-19. Agora, todas as crianças de 6 meses até 5 anos incompletos, ou seja, 4 anos, 11 meses e 29 dias, podem receber a dose. Antes, a Anvisa só recomendava, em decisão criticada por autoridades médicas, a imunização de pequenos diagnosticados com alguma comorbidade. O esquema de vacinação é uma série primária de 3 doses de 0,2 ml. As primeiras são administradas com 3 semanas de intervalo, seguidas por uma terceira, pelo menos 8 semanas depois. E olha só, morreu o homem que teve 90% do corpo queimado em um incêndio que atingiu um hotel ontem em Santa Catarina. Hudson Dias de Salles, de 38 anos, estava internado em um hospital da região desde o acidente. O fogo atingiu um edifício na cidade de São Francisco do Sul na madrugada de segunda-feira, em que Hudson e outros colegas estavam hospedados. Das 40 pessoas que estavam no local, ao menos 14 pessoas ficaram feridas. Segundo a Polícia Militar, a suspeita é de que as chamas tenham iniciado na televisão da recepção por conta de uma pane elétrica em um aparelho e se espalhou por colchões próximos. A emissão de passaportes, que estava suspensa desde novembro, foi retomada em todo o Brasil pela Polícia Federal. O repórter Leonardo Félix foi até a Superintendência da PF em São Paulo e tem mais informações. A Polícia Federal anunciou a normalização da emissão de passaportes após a liberação de verbas. As cadernetas estavam represadas desde 24 de dezembro, por falta de orçamento. A PF informou que a entrega dos documentos de viagem será gradual. O requerente deve consultar a situação da solicitação e se dirigir ao posto apenas se o passaporte estiver disponível para entrega. Aqui na Superintendência Regional da Polícia Federal de São Paulo, na zona oeste da capital, a movimentação é normal para solicitação e retirada de passaportes. De São Paulo, Leonardo Félix. E nos destaques internacionais, a ONU pediu ao governo afegão do Talibã que reverta a proibição contra mulheres trabalhadoras humanitárias. Em comunicado, a organização afirma que nenhum país pode se desenvolver ou sobreviver social e economicamente quando metade de sua população é excluída. O diretor regional do Conselho Norueguês para Refugiados, Adam Combs, ressaltou a importância das funcionárias afegãs para a realização do trabalho humanitário no país. Acho que é fundamental entender o contexto do Afeganistão e nossa capacidade ou não de trabalhar sem nossas colegas mulheres. Por isso, para nós, esta é uma questão de princípios e prática. Do lado dos princípios, é inaceitável que não tenhamos permissão para ter nossa equipe feminina. Do ponto de vista prático, não temos como chegar até os necessitados sem a ajuda das afegãs. O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, pediu aos talibãs que acabassem com as terríveis restrições impostas às mulheres. Em comunicado, Turk afirma que nenhum país pode se desenvolver ou sobreviver social e economicamente quando metade de sua população é excluída. O alto comissário alertou ainda que as políticas implementadas pelos fundamentalistas islâmicos, que voltaram ao poder em agosto de 2021, correm o risco de desestabilizar a sociedade afegã. Nos últimos meses, os talibãs intensificaram o cerco às mulheres, que foram excluídas dos empregos públicos e proibidas de acessar parques, jardins e academias. As mulheres também não podem viajar sozinhas, ingressar nas universidades ou cursar o ensino médio. A Rússia vai proibir a partir do dia 1º de fevereiro a venda de petróleo a países que aplicarem limite de preço estabelecido em $60 o barril por União Europeia, G7 e Austrália no início de dezembro. O decreto que proíbe a venda foi assinado pelo presidente russo nesta terça-feira e vai vigorar até o dia 1º de julho de 2023. Apesar disso, o documento esclarece que a proibição poderá não ser aplicada em casos individuais por força de decisões especiais da presidência. O limite de $60 por barril tem o objetivo de restringir a enorme receita que a Rússia obtém com a venda de petróleo e diminuir a capacidade do país de financiar a guerra na Ucrânia.
O Kremlin garante que a medida não vai afetar a continuidade da operação militar e que está confiante em encontrar novos compradores para a matéria-prima. A organização da Copa do Catar reciclou cerca de 80% do lixo gerado em 8 estádios durante os Jogos, o equivalente a 2.000 toneladas de resíduos. A diretoria de sustentabilidade do comitê organizador disse que a conquista foi alcançada ao longo de um planejamento detalhado e um inabalável compromisso junto aos organizadores do torneio. Para alcançar esse número, foram usadas embalagens recicláveis em comidas e bebidas no lugar do plástico, além da separação correta dos resíduos em lixeiras específicas nas arenas. A companhia do próprio Catar e especializada em gestão do lixo, Apex Waste Solutions, espera ter deixado um legado na área da reciclagem para as futuras edições da Copa do Mundo. A maior nevasca do século vai continuar afetando os Estados Unidos na última semana do ano. Mais de 60 pessoas morreram pelo frio extremo em várias cidades do país. A tempestade se estendeu por quase todo o território do norte ao sul e afetou cerca de 60% da população. O norte de Nova York foi uma das áreas mais atingidas. Muitas pessoas morreram dentro dos carros e com ataque cardíaco. As estradas ainda estão cheias de carros, ônibus e caminhões parados por causa da neve. Nos aeroportos, os passageiros enfrentam dificuldades para viajar. Só ontem foram mais de 8.000 voos atrasados e 4.000 cancelados. E ainda falando sobre a tempestade mais rigorosa em décadas nos Estados Unidos, ela congelou um dos pontos turísticos mais visitados do país. É isso mesmo, Juliana. O espelho d'água do Lincoln Memorial em Washington se transformou em uma pista de patinação. Olha só. A tempestade de inverno mais rigorosa em décadas nos Estados Unidos tem causado transtornos em todo o país, mas também cenas de beleza única. Isso sem falar em situações curiosas, como iguanas imobilizadas pelo frio. Na capital Washington, um famoso monumento virou para alguns mais entusiasmados pista de patinação. É que o espelho d'água do Lincoln Memorial congelou com as baixas temperaturas registradas na cidade. Quem não tinha patins ignorou o risco de um escorregão e caminhou pela grande piscina retangular localizada no National Mall. Histórica como memorial em Washington, a tempestade de inverno desse final de ano vai ficar na lembrança de muitas pessoas, definitivamente não só pelo frio. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você. Obrigada pela companhia e ótima noite. Até amanhã.